espaços, independente deles serem realmente unificados ou serem completamente distantes, e o filme que vai remontar isso com a montagem. Depois nós vamos ver essa questão das maquetes do chroma key, que aí já está vinculado a uma outra parte, mas é a cenografia também que vai pensar nisso. E ela vai demarcar essa constituição espacial, da onde a história está se passando, que é a época, se é no passado, se é contemporâneo, se é no passado, desconstruindo o passado e trazendo para o viés contemporâneo, que vai dar um tom lúdico, se é uma ficção científica, se é, enfim, qualquer questão de localização espacial desses personagens. Esse aqui é o do Dr. Caligari, que é um filme expressionista. Então, nesse caso, os cenógrafos não só estavam no início, né, do cinema, então tinha um viés muito teatral, que foi da onde veio essa área, né, da cenografia, da dramaturgia, que veio do teatro, começou no teatro, mas existe uma corrente artística e estética que é própria do expressionismo, que vai, inclusive, acentuar esses dados de dramaturgia do teatro e deformar essas construções cenográficas e espaciais, justamente porque está num período pós-guerra, que vai estar angustiado, vai estar oprimido, todas as noções de estabilidade que eles tinham decaíram, então é para ser incômodo, é para ser distorcido e agoniante, porque estava passando por essa aflição emocionalmente. Em compensação, esse outro filme, que é Os Outros, né, que se passa durante a Segunda Guerra Mundial, não a produção, a história nesse caso, vai ter um viés mais realista, que vai ser buscar criar toda uma concepção espacial que está vinculado realmente ao período da Segunda Guerra Mundial. Mas, ao mesmo tempo, como eles estão acentuando toda a questão da vida após a morte, da conexão com os espíritos, essa parte oculta, e até mesmo nesse filme não traz como algo macabro e assombroso que vai perturbar a vida com uma malícia ali desses espíritos, mas justamente criar um vínculo entre os dois planos, né, da vida, o material e o espiritual. Ele vai trabalhar, por exemplo, com uma concepção de espaço fechado. Quando está do lado de fora, vão ter aquelas névoas de onde os personagens muitas vezes vêm, que você não vê para além desse véu. Eu não trouxe essa imagem, mas vocês podem ver aqui que está nebuloso lá fora. A parte dentro da casa, que é onde esses personagens que estão mortos e não sabem habitam, é um espaço escuro. As roupas que eles usam, justamente porque a mãe é bem religiosa e beata, são uma paleta cromática escura. Toda a cenografia é densa, tem muita madeira, tem cores muito fechadas, para dar essa densidade da experiência que eles estão vivendo e não conseguem acessar e sair desse lugar. Outra noção do espaço é a questão da arquitetura. Esse filme Intriga Internacional, do Alfred Hitchcock, essa casa. Não só o cinema do Alfred Hitchcock é considerado um cinema moderno, uma grande transição para o cinema moderno, mas essa casa que tem esse tipo de arquitetura moderna é do vilão. Então, tem toda uma construção simbólica desse espaço no alto, imponente, rico, perigoso, porque está num penhasco, e, ao mesmo tempo, de vidro. Então, o herói vai acessar essa fortaleza, mas, ao mesmo tempo, ele vai ver tudo que está acontecendo lá dentro, justamente porque ele vai vencer esse mal. Ele desvendou e desvelou os planos desse vilão. E tem a questão de ser uma grande aventura, né? Tudo nesse filme tem concepções mega. Ele é perseguido por um avião num campo de trigo. Ele escala o Monte Rushmore. Então, todo alicerce cenográfico vai dar apoio a ser uma grande aventura que esse personagem está passando. Esse filme é mais recente, que é o filme A Bruxa, e eu trouxe aqui porque esse é um elemento de iluminação, que muitas vezes que vai ter todo o aparato da direção de fotografia, que vai tratar dessa parte de iluminação, mas muitas vezes tem a iluminação diegética, para dar um efeito cenográfico e dramático, que aí vai ser parte do cargo do diretor de arte conseguir.
mas ao mesmo tempo ele vai pensar qual é a potência dessa luz, por mais que ela possa ser refinada depois na pós-produção, é o diretor de arte que vai pensar qual é o produto que vai estar involucrando essa luz. Que luz é essa? Que recipiente é esse que vai estar com a luz para dar esse efeito de sombra no fundo, de iluminação em parte do rosto, que, como vocês podem ver, até lembra Bruxas de Blair, né? Ou Iluminado, que é essa luz de baixo para cima, para dar esse ar meio macabro. E aqui o bode, eu trouxe como exemplo de um elemento que é um personagem, mas ele é um elemento material. Então, a equipe de direção de arte da cenografia vai ter que pensar que bode é esse, aonde eles vão conseguir esse bode, tem que ser preto, tem que ter um corpo né, forte e imponente, porque ele vai estar com uma carga simbólica muito grande no filme. E outra coisa que me chama a atenção também é essa casa em construção atrás, porque o filme está todo falando de um processo dessa personagem que está transitando do aspecto de menina para mulher e fica sendo recriminada por isso, por uma questão de uma cultura do passado, né, que tem todas umas discussões dentro do âmbito do feminismo hoje em dia. Então, ela está nesse processo de construção que ela está passando. E aí a cenografia vai dando esse suporte, mas ao mesmo tempo tem essa floresta mística, misteriosa. E isso tudo vai passando no filme de uma forma que não necessariamente o espectador precisa fazer essas conexões intelectuais, mas eles estando lá vão levando o espectador a organizar inconscientemente essas informações para sentir e para conseguir entender a mensagem geral do filme. Esse aqui é um caso da cenografia do Dogville, e ele fala justamente desses espaços imaginários e aprisionamentos invisíveis. Então, não existem paredes nessa ausência dos elementos. Como que ia fazer para poder dar esse espaço invisível? E aí, nesse caso aqui, que é esse plano de cima, zenital. E aí, eles fazem essa demarcação no chão por N motivos, mas justamente para localizar o espectador em dois posicionamentos de câmera nessa noção espacial. Então, ele te dá a informação de cima falando, olha, não tem nada, é como se fosse uma planta baixa mesmo, mas ele te delimita no chão para depois, quando ele vier com a câmera na nossa altura, né, no plano com o eixo de 90 graus, para a gente entender, eu não estou vendo nada, mas existe essa demarcação no chão. E o diretor de arte precisa pensar nisso. E esse aqui do Bacurau, eu trouxe por uma questão que é uma imagem extremamente vazia, né? Não tem muitos elementos que a gente pensaria que é da direção de arte. Basicamente tem o carro, que eu não lembro se ele começa fora de quadro e sai do quadro em algum momento, então teria só a paisagem. Mas essa placa é um elemento para ser pensado em que tipo de placa vai ser, qual é a dimensão da tipografia, qual o tamanho dessa fonte, né? Se vai ser pequena, se vai ser grande, se vai ser vermelha, qual é a fonte especificamente, mas também esses elementos da paisagem vão te dar essa noção do quê? De que é um lugar distante, de que é um lugar isolado, de que é no interior do Brasil, que é um lugar de natureza e, ao mesmo tempo, recluso. Ao mesmo tempo, o nome Bacurau, que é acentuado o tempo inteiro, é de um passarinho. Então, é essa comunidade ali que busca liberdade, que busca voar sozinha. Isso tudo está associado a uma construção da proposta do roteiro e do diretor com os elementos que vão dar esse apoio materialmente. Essa última imagem aqui eu trouxe porque é o final do filme Bonequinha de Luxo, que ela está quase indo para o Brasil, que ela acaba não vindo, mas ela está se relacionando com um brasileiro, e a casa dela não tinha essa decoração. E todos esses elementos, esse cartaz da Bahia, essa cabeça de gado, de boi, todos esses elementos vão ser trazidos pensando nessa relação dela com o universo brasileiro. Então, é uma visão estrangeira do que é o universo brasileiro nesse período da década de 60, que está muito associado ao country, né, ao interior do Brasil, das fazendas, até porque o personagem é muito rico, então, teoricamente, ele seria um fazendeiro. Então, esses elementos, né, de uma visão de fora
são postos em cena pensando em representar que ela está vindo para o Brasil. O figurino vai dar o suporte junto com a cenografia, mas aí é no corpo, vocês sabem, mas ele vai estar querendo construir as mesmas coisas, né? Demarcando o período, demarcando qual é a classe social, demarcando a idade, os traços de personalidade, e contando essa história dentro de uma coerência com o espaço que foi apresentado. O filme O Vento Levou, eu trouxe aqui porque ele foi o primeiro filme, inclusive, que legitimou o cargo de direção de arte, que é do Menzies. Existia já esse cargo de direção de arte anteriormente, já existe até antes do cinema, mas ele não era legitimado, não era nomeado, né, como um cargo oficial. Existiam as pessoas que cuidavam dos cenários e de pintar esses fundos, mas o Maisy que realmente constrói um trabalho tão deliberado para O Vento Levou, que ele, além de ganhar o Oscar, é a primeira vez que tem a categoria de Oscar na história do cinema para a direção de arte, mas ele começa a trazer esse lado do planejamento, que é até o que eu estudo, né, a parte do design, enquanto direção de arte, para realmente uma linguagem cinematográfica. Então, é pensado, é deliberado. Nesse caso aqui, eu quis chamar a atenção de algumas coisas. Uma, que esse filme é passado, né, durante a Guerra Civil Americana e ele tem um cunho realista. Então, diferente de Dogville, que vai romper com todos esses códigos, nesse caso, que é um épico dessa heroína, né, da Scarlett, a intenção é ser verossímil. Então, todas as noções do espaço, mas do figurino, vai estar reportando exatamente como era nessa época. Então, tem uma pesquisa referente a como que as mulheres se vestiam, quais eram as cores, quais eram os tecidos, quais eram os elementos da classe social, dos empregados e etc. E aqui eu trouxe com verde. Essa não é a única cor que ela vai usar, mas você pode ver um percurso do verde passando por ela, que vai traçar ela saindo desse lugar, né, de riqueza que ela ocupava, dessa elite que ela era, e indo para essa miséria que ela enfrentou com a guerra. E aqui é a cena que ela resolve para poder conseguir um empréstimo de dinheiro. Ela não tem mais roupa nenhuma, não tem vestido. Então ela fala com a moça que cuida dela desde pequena, que acompanha toda a trajetória dela, de transformar a cortina em um vestido, porque tem um tecido de veludo imponente, então ela consegue fazer essa transformação. E aí é interessante porque esse verde passa, né, do luxo para a decadência, vocês podem ver aqui, e acentua esse grau de decadência no sentido de forjar um luxo que não está mais lá, justamente mantendo os elementos da cortina. Ela podia simplesmente, a direção de arte, a figurinista, podia simplesmente fazer um vestido com o mesmo tecido, mas é enfatizado que isso é originalmente uma cortina. Então dá para ver as franjas da cortina, dá para ver a corda que amarra a cortina, tudo isso mostrando uma falsa, um falso luxo, uma falsa elite, que ela já não é. Esse vestido aqui é o vestido que ficou, enfim, reservado. Nesse caso aqui do Baz Luhrmann, eu não sei falar o nome dele direito, do Romeu e Julieta da versão contemporânea, que tem muitas regravações, inclusive, muitas adaptações, ele quis romper e trazer toda essa discussão do filme que foi proposta por Shakespeare, atualizando ele para uma questão contemporânea. Então, para além do sentido do que ele estava querendo dizer fazendo essa transposição, os elementos da direção de arte, que incluem até o cartaz e toda a proposta do conceito estético do filme, vão ter que transformar esses elementos clássicos que estão lá pontuados na peça de Shakespeare em elementos contemporâneos, mas de modo que continue tendo uma sintonia, uma analogia, uma correspondência emocional e de significado daqueles elementos. Então, as espadas são transformadas em armas, o momento que eles se conhecem, que é super importante, ela está vestida de anjo e ele de cavaleiro, porque é uma festa fantasia. As cruzes trabalhadas na igreja, aqui vão ser high-tech, neon, então tudo isso vai ser passado para essa Miami contemporânea que o diretor
quis transpor que o diretor de arte vai pensar isso em questão de figurino. Mas aqui eu trouxe como cenografia e tudo junto para vocês verem o quanto isso tem que acomodar todos os setores do filme, inclusive a parte dos cartazes, dos letreiros e das publicidades e tudo isso. Essa daqui é a versão de 96, eu acho. Laís, eu gostei que você falou aquela coisa da Anja ali. Você não falou dos dois personagens protagonistas no quadro anterior. Ah, sim, porque tem a dimensão simbólica dela, que é pura, que é um anjo que ele descobre, que depois vai ver que é da família, né, rival, mas ele tá aí como esse cavaleiro que vai lutar por ela, no final, né, morrer, os dois morrerem um pelo outro, e ele vai trazer também esse elemento retrô e da peça original através do figurino dele e o dela desse sentido de contemplação, desse encantamento imediato que ele sente por ela. E aí os figurinos vão ajudar a refletir essa sensação interior e emocional dos personagens. Aqui, por exemplo, dessa gangue dele, também vocês podem ver, não é a cultura brasileira, então eu não sei o quanto cada um fica familiarizado, mas é um filme americano. Então, esses reportes das camisas são muito linkadas ao universo de Miami, que é Flórida, que é praia e colorido, e eles auxiliam, né, usando essas vestimentas a colocar essa localização do tempo e espaço transposto para a contemporaneidade de Miami. Mas a versão mais clássica, né, do filme realizado, que aí você vê que ele vai realmente para esse lado verossímil, digamos, e teatral também. E aí tem aqui as duas questões da cor, né, que ela é o vermelho da paixão e ele é o azul, que classicamente era representado como algo masculino, então o vermelho, e tem que pensar que isso tudo foi feito antes, né? Então, hoje em dia, isso de repente não seria feito assim, mas pensar nessa questão do homem e da mulher, dos dois que se complementam, almas gêmeas, aí postos no figurino de cada um. Os tecidos são correspondentes, o tamanho da manga é correspondente, o decote é correspondente, tudo isso para alinhar os dois como grandes amores um do outro. Nesse caso que eu botei no primeiro slide, quem é o Cacá Barretti, o diretor de arte, e a figurinista é a Milena Canoneiro. Esse aqui é um outro caso, igual ao Romeu mais Julieta, né, que também tem esse anacronismo, né, que é uma ruptura com o tempo e o espaço original da obra. Então, aqui se passa no período rococó, lá da França, que foi na época antes da Revolução Francesa, com a Revolução Francesa. E para acentuar que a Sofia Coppola queria tratar, nesse caso, não dos quesitos sociais que estavam acontecendo em um macrocosmos, mas microcosmos, ela traz toda a obra voltada para um psicológico, para o subjetivo da protagonista, querendo falar de toda a opressão que ela passa como mulher e como pessoa, e do corpo dela sendo vendido e colonizado por uma outra cultura, todas as demandas que ela tem que atender, de dar o herdeiro, de casar, de mudar do país natal dela, né, para um lugar desconhecido, com outras regras, com outros costumes. Então, para fazer essa transposição, ela cria essa ruptura com o período do século XVIII e traz elementos contemporâneos através da direção de arte, do diálogo, das músicas, mas respeitando alguns códigos da época, diferente do Romeu e Julieta, que rompe completamente. Então, aqui a gente tem essa cena famosa do All-Star atrás, mostrando justamente esse anacronismo. E eu trouxe também aqui o figurino, porque a modelagem foi feita tal qual o século XVIII, respeitando tudo, mas as cores, por exemplo, foram desrespeitadas muitas vezes propositalmente. Então, esse rosa não existia originalmente. Então, a Sofia Coppola realiza essas transições, essas substituições com o diretor de arte e com a figurinista, a equipe toda, para auxiliar a criar uma aderência da juventude e das mulheres para sentir esse processo da Maria Antonieta. Esse aqui é o Star Wars, eu não coloquei a etiqueta das referências, mas pensando só que aqui não é
algo que a gente veria como um figurino, porque a gente não está automaticamente referindo como roupa, né, que a gente usaria, ou um tecido, mas teve que ser pensado pelo figurinista na construção desses personagens, que está até misturado com a caracterização. Então, para criar esses robôs, você cria e pensa em toda uma estrutura de modelagem e de figurino para poder elaborar esses personagens que não vão aparecer, né? Que vão estar com essa armadura, ainda mais por uma questão de tecnologia. Hoje, de repente, seria completamente virtual. Bom, a caracterização que vai trabalhar junto com o figurino, que aí são as maquiagens, os penteados, para poder envelhecer, para poder rejuvenescer, ou sendo invisível, só para trabalhar com não bater o reflexo de luz, ou para dar sensação de calor, que a pessoa está suada, isso tudo vai ser parte da caracterização. Eu trouxe de novo essa imagem do Alto da Compadecida, com Neila Torraca, para mostrar a caracterização no sentido desse universo mais lúdico e fabuloso. Então, você pensar as unhas é parte da caracterização, você pensar a maquiagem dele, acentuar essas marcas de expressão, porque ele é, nesse caso, um personagem que é o diabo, mas ele é cômico e, ao mesmo tempo, é morto, né? É de outra dimensão, então você clareia o olho dele, dá um ar meio pesado, macabro. Pode ser que ele não tivesse esse cavanhaque, isso aqui pode ser o cabelo dele, como pode ser um aplique, isso tudo é pensado pela maquiagem e pelo cabeleireiro como parte da caracterização do personagem. Essa imagem também é de Maria Antonieta, eu trouxe aqui porque eles pintam o cabelo dela, que não necessariamente foi algo que Maria Antonieta fez. Ela fazia 1000 penteados, né, com barco e botava pó de arroz e tudo isso, mas o rosa não necessariamente era algo que é entendido que a Maria Antonieta fez. A Sofia Coppola se inspirou, inclusive, numa foto da Kate Moss, aí já é outro papo, mas é trazido esse ar de ninfa porque ela está no período que ela consegue finalmente engravidar e ter a filha dela, depois de anos sem cumprir com esse acordo entre as duas cortes, né, da Áustria e da França, e ela ganha essa casa, esse castelo em paralelo a Versalhes. Então é um momento que ela se sente livre e ela começa a ter liberdade sexual com outros amantes, além do marido dela. Ela se vincula muito à natureza, então ela para de usar roupas tão pesadas e pomposas e começa a usar roupas de tecido cru, vive com os animais e tem colheitas de hortas, e isso tudo vai trazer, junto com esse cabelo, esse ar de ninfa dela, né, para caracterizar que ela está numa fase distinta da corte de Versalhes, ela está num outro momento da vida dela. E mesmo criar esses personagens fantásticos, o Incrível Hulk, ou o próprio Grinch, que você trabalha com toda uma noção de caracterização, de criar essas partes que se acoplam para montar uma persona totalmente diferente do corpo do ator. E aí vem os efeitos especiais que vão acabar articulando com todas essas áreas que eu falei, da cor, do cenário, do figurino, da caracterização. Aqui é um exemplo da noção do cenário, que por mais que seja uma pós-produção que vai estar articulando com a luz também, né, porque vai mudar a dimensão de contraste, de cores, isso tudo vai influenciar diretamente na transformação do que está posto frente à câmera. Então, as luzes ficam acentuadas, a cor do vestido dela fica acentuado, o que era dia fica noite. Tudo isso é alterado conforme você muda essa gama de cores. Aqui é a criação justamente de personagens de modo virtual, que você pode trabalhar desde um corpo material mesmo, fazendo com os pontos conectivos que vai alterar a face, ou só dar a dimensão do movimento do corpo humano, né, para criar um monstro ou um personagem fantástico, como criar um personagem virtual do nada. E aqui eu acho importante acentuar que, como o filme, esse é o filme Blade Runner 2049, que é a continuação do Blade Runner do Ridley Scott da década de 80.
Como o filme está falando de um diálogo entre o ser humano e a máquina, de um mundo, de uma distopia tecnológica, a parte dos efeitos especiais acaba agregando e sendo importantíssimo como algo que está presente para ser trabalhado, porque você está falando de tecnologia. Então, você pensar numa personagem, seja para resgatar, né, a Rachel, ou para criar novas dimensões do uso desse espaço futurístico, você precisa pensar, na hora de conceber esse filme, modos que a linguagem do cinema vai te auxiliar a trazer essa mensagem. Aqui, por exemplo, o tamanho dela em relação a ele, ela é a luz e ele está na sombra, está falando dessa opressão ou mesmo dessa magnitude dessa tecnologia em relação ao ser humano. Aqui é conceber o cenário mesmo, a partir de chroma keys ou de outras tecnologias que agora existem, mas vocês podem ver que vocês devem ter visto 1 milhão de vezes esses vídeos, né? Mas assim, que é tudo uma questão de construção, mas a favor de dar um aporte e auxiliar a proposta do filme inteiro. Então, os efeitos especiais vão estar trabalhando com a direção de arte diretamente nesse sentido, criação de cenários, personagens e corroborar a narrativa. Finalizar, só para resgatar e dar um fechamento, que a direção de arte, então, ela vai trabalhar com essas etapas de criação, com os profissionais que vão pensar desde a pré-produção a como conseguir todos esses elementos e organizar, né, guardar, catalogar, para depois levar para os sets ou para as locações, para devolver para os lugares, se forem alugados. Vão trabalhar a questão emocional e estética dentro do conceito geral do filme, a questão plástica e os simbolismos deles também. Essas 3 imagens eu pus aqui para dar só uns 3 tópicos de observação. Áptico é um conceito que vem sendo estudado das dimensões da imagem que te fazem sentir. Existe muito esses ASMRs, esses vídeos de ambiente, né, hoje em dia no YouTube, para você ouvir os sons ou ver imagens que te dão sensações de prazer, estar recebendo massagem, relaxando, e o filme trabalhar com isso hoje em dia é estudado como sendo essa questão áptica. Trabalhar os elementos que são detalhes, na verdade estão influenciando a mensagem. Esse gnomo caído tem a ver com ela, né, entrando nessa jornada e deixando o gnomo e tá perdida, e, enfim, a proporção dela para o quadro. E aqui é uma referência que eu coloquei a filmes da década de 40, de investigação e no ar. Só dela ter esse lencinho e tá falando no telefone, você já remete que ela tá numa espionagem, num mistério. Então, esses elementos vão voltando e você pode se reportar a eles para acentuar a mensagem que você quer, porque muitos deles estão no imaginário coletivo. Então, a direção de arte auxilia a agilizar as informações sem ter que ficar explicando e ser muito expositivo. É isso. Obrigada.